Oi, pessoal, boa noite, boa noite. Hoje a gente tem convidado para a live, sejam todos bem-vindos. Entra aqui na frente, eu estou falando com o pessoal do Facebook, e quando eu olhar para lá, estou falando com o pessoal do Instagram. Eu quero já convidar o pessoal aqui do Instagram para ir lá para o Facebook. Por quê? Hoje estou com um convidado, né, que é o Anderson, que é um parceiraço, que é um engenheiro de alimentos, e a gente vai falar de vigilância sanitária. Então, como aqui ficou meio apertadinho para a gente aparecer aqui no Instagram, eu quero te chamar para vir para o Face, porque é no Face que vocês vão ter a oportunidade de estar enviando as suas perguntas. Então, a gente vai responder as perguntas que estão no Facebook. O tema de hoje é vigilância sanitária. E aí, o que você me fala da vigilância? A gente tem muito conteúdo para falar. A conexão tá legal, vocês me escutam bem? Me dá um joinha aí quem tá me escutando, quem tá me vendo. E já me conta de onde você fala comigo. Onde você está me assistindo. Carlos, que bom ter você aqui, né? De novo. Coisa boa. Ó, já tem o pessoal da Food Safety que está aqui acompanhando o Anderson, né? Isso. Presença ilustre. Obrigado. Fredson, bem-vindo, Adriana. Vamos ver aqui no Face. Quem está me assistindo já me conta de onde você me assiste. Oi, Adriana. Ei, vamos entrando, que a gente tem um conteúdo hoje super importante. A vigilância sanitária é realmente um monstro? Ou ela te ajuda de alguma forma? E aí? Olha só, hoje é dia da nossa quinta ao vivo, né? Quinta ao vivo por quê? Todo bar e restaurante por aí, você pode ver que às vezes fazem alguns shows, alguns pocket shows, que convidam alguns músicos para cantar, né? E aí eu resolvi fazer toda quinta-feira um contato com vocês, uma live de conteúdo, para trazer informação de verdade para vocês. Nosso compromisso aqui é com a verdade, então a gente não está aqui para enganar ninguém, a gente vai falar só o que realmente é. E aí eu quero te convidar, então, que na semana que vem eu vou estar em São Paulo. Mas eu não vou deixar de fazer. Então, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem a Quinta ao vivo, certo? E na segunda-feira a gente tem o SOS Restaurante. Então, se você tem um negócio de alimentação, não perde nenhum dos dias. É segunda, às 8 e quinta, às 8. Hoje a gente vai falar de vigilância, então vamos entrando aí. Estão me ouvindo bem? Oi, Marina, tudo bem? Aliás, Mariana, coisa boa te ver por aqui. Vamos entrando. Olha só quem apareceu aqui, o ilustre Danilo. Coisa boa. Muito bom. Hoje a gente vai falar de vigilância sanitária. Não deixe de pegar papel e caneta. O que vai acontecer? A gente vai falar dicas práticas, então acho importante você anotar, porque de repente você já consegue implantar amanhã mesmo aí no seu negócio. Então, não fica nada para depois. Eu vou deixar o Anderson se apresentar, ele é o senhor Food Safety. Fala aí, Anderson, quem é você? E aí, pessoal, tudo bom? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, Fernanda, pela oportunidade de Eu que estar agradeço. falando aí para o seu público, pelo convite. E, para quem não me conhece, eu sou o Anderson Lima, eu sou consultor em segurança dos alimentos. Nós atendemos aí há 12 anos de mercado, só nessa área aí de segurança dos alimentos, voltada para realmente fazer e conduzir as empresas, conduzir os pequenos negócios ou grandes negócios de alimentação a trabalhar com alimento seguro e as boas práticas de fabricação, que é muito importante. E conversando aqui, gente, a gente descobriu que a gente tem uma coisa muito em comum, que a gente é apaixonado por pequenos negócios. Então, assim, grandes negócios são legais, mas os pequenos são muito mais desafiadores. E quando a gente tem uma paixão pelo que a gente faz, isso não tem preço, né, Isso não tem Anderson? preço. Você olhar o brilho, o sorriso, o brilho no olhar do cliente pelo resultado, pela satisfação dele, pelo resultado da informação dada, isso é muito prazeroso. Isso mesmo. Pessoal, então o que eu quero te pedir? Já coloca aqui a sua dúvida. Se você tem alguma dúvida com relação à vigilância sanitária, às vezes você já foi autuado, às vezes já tem alguma infração, ou você foi notificado. Conta pra gente aqui nos comentários. E me conta de onde você fala. Oi, Olimária, tudo bem? Olimária, Mariana, me conta de onde vocês são. A gente quer saber. E o pessoal que tá aqui no Instagram, tá vendo que a gente tá mais apertadinho para caber. Então, eu quero saber de vocês também. Já foi a vigilância sanitária no seu negócio? Como é que você se sentiu? Tem gente que eu sei que já se sentiu um bandido, porque eles chegam fazendo uma devastação. Então, assim, você está trabalhando e, de repente, entra alguém aí que trabalha com você, já desesperado, e fala assim, ó, a vigilância sanitária chegou. Você sente até aquele frio na barriga. Você fala, nossa senhora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que vai ser? É baculejo. Você sente assim quando a vigilância sanitária chega? Me conta. Você já sentiu o quê quando a vigilância sanitária chegou aí no seu negócio? Oi, Renata, tudo bem? Samira, seja bem-vinda. Me conta aqui, gente. Quero saber de vocês.
Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Enquanto isso, já me conta o que você sente quando a vigilância sanitária chegou no seu negócio. Tem gente, Anderson, que acha que não pode formalizar o negócio dele porque ele vai ser fiscalizado. Então a gente vai falar disso também, Vamos né? falar, Tem vamos gente que dar quer essa saber se orientação ao compensa pessoal. ou Tem muita não. gente que tem medo. Isso Isso, é importante esclarecer, pessoal. Você não pode travar aí o sonho, né? Você não pode travar o sonho das pessoas, porque assim, nem tudo é exatamente. tão complicado como se Como se apresenta. pintam, né? Exatamente. Então, se você se sente, às vezes, né, com muito medo da vigilância sanitária, porque monstrinho com vários olhos, né? Porque a vigilância sanitária parece que tem vários olhos, vê aquilo que você nunca viu. E a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo com vocês, que às vezes, só quando a vigilância sanitária chega, que a galera O toma pessoal vai atitude. acordar, né? Então, tem isso Esse é o também. problema. Então, você precisa saber. Quando a vigilância sanitária chegar, você tem que estar pronto, né? Não é para a vigilância sanitária que você vai implantar as melhorias, é para você e pelo seu público, né? Exatamente. Eu costumo falar, ó, Fernanda, que é uma conscientização. Igual aquela pessoa que usa o cinto de segurança, por exemplo, para fiscalização e tem aquele que usa para sua segurança. Exato. Quando ele passa a entender que aquilo ali é um benefício para ele, para uma segurança para ele, para a família, né? Então isso tudo fica mais fácil, fica mais simples de se resolver. Isso. Pessoal, e assim, quando a fiscalização chega, não é entre você e o fiscal o problema. O problema real é entre você e os seus clientes, né? A sua falta de informação muitas vezes compromete a saúde do seu cliente. E é esse o grande problema. E às vezes até a sua saúde, porque a gente come nos nossos estabelecimentos. Então a gente não vai comer muitas vezes em outro lugar, né? Então deixa eu só ver aqui que já tem gente que já comentou alguma coisa. Vamos lá, estou planejando abrir um bar que terá apenas espetinho com petisco. Não teremos cozinha nesse primeiro momento. Ainda assim, preciso me preocupar com a vigilância? Ótima pergunta, Fredson. Eu vou deixar você responder no final todas juntas, tá? Mas então fica aqui. E quem ainda tem dúvidas, por favor, me enviem, porque a gente está aqui para solucionar as suas dúvidas. Pessoal, então eu já falei aqui do Quinta ao Vivo, né, de como é que é. Então, quinta-feira que vem a gente tem o quê? A gente tem outra live às 8 horas da noite. E assim como hoje eu tive o primeiro contato aqui com o Anderson, né, que é um primeiro convidado dessa série que eu estou pensando em fazer para vocês, eu vou trazer outros. Então, não perde. Toda quinta tem Quinta ao Vivo. E, pessoal, o monstro da vigilância sanitária, então. Vou começar a fazer algumas perguntas que me foram enviadas. Eu, apesar de saber das respostas, vou perguntar para o Anderson, porque é o meu convidado ilustre, tá certo? Tá certo. Então, olha só, o que são boas práticas de fabricação? Então, pessoal, boas práticas de fabricação nada mais é do que um conjunto de normas, um conjunto de regras, né, de procedimentos que vão proporcionar, dentro do seu processo, uma manipulação segura desse alimento. Né? Vai proporcionar que esse alimento chegue ao seu consumidor de maneira segura. E aí, por isso que se implanta esse programa que nós chamamos de boas práticas de fabricação. Isso. E olha só, pessoal, vou dar exemplos aqui do que é boas práticas. Porque às vezes você está achando que é algo muito difícil, não é, né? É lavar a mão, né? É ter higiene, é você ter controle sobre a caixa d'água, né? Sobre a qualidade da água que você utiliza para higienizar. O que mais? Só um conjunto de normas, é você ter um procedimento para você receber a sua mercadoria, para você higienizar a sua geladeira, ou organizar o seu alimento de maneira adequada. Né? Então, tudo isso aí são procedimentos que você vai estar adotando, dependente do tamanho do seu negócio, para a sua realidade, para que você possa manipular o alimento de maneira segura. Então, como a Fernanda falou, a caixa d'água precisa estar higienizada. Por quê? Porque você usa essa água... É a fonte, você usa essa água para manipular alimentos, para preparar os seus alimentos e também para fazer a higienização dos seus utensílios. Né? Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Eu já prestei consultoria em escolas, né? Escolas muitas vezes têm as cantinas e lá os seus refeitórios e tal. E aí eu cheguei lá para fazer o diagnóstico, que eu sempre faço, e senti que a água estava com gosto ruim. E aí eu falei, será que essa água não está contaminada? Achei que pudesse ser do bebedouro, né? Sempre trocaram o filtro, exato. E era um pouco pior. Né? Quando foram fazer a higienização na caixa d'água, tinha rato morto lá dentro. Né? Então, isso é uma coisa que acontece, porque a gente está falando de praga, né? Que são ratos, pombos, né? Baratas, formigas. E agora você tem que controlar, porque senão também... Teve um caso que eu acompanhei também, Fernanda, que foi um shopping, um grande shopping center, eles inauguraram, fizeram tudo muito bonito, de repente começou a chegar muitas denúncias na vigilância sanitária com um surto de intoxicação alimentar e tudo de um mesmo local.
E aí o pessoal começou a investigar, foi no local e não encontraram nenhuma não conformidade. O pessoal não encontrava as não conformidades. E aí decidiram fazer análise da água. Quando fizeram a análise da água, e aí descobriram o grande problema. Contaminação, o que eles fizeram? O shopping ficou parado durante muito tempo e essa caixa d'água ficou desativada. Quando eles retornaram, eles não fizeram essa higienização. E o pessoal usava essa água nas máquinas de refrigerante. E aí foi o grande problema que teve de intoxicação alimentar em muitas pessoas. Olha só. E às vezes, quando a fiscalização chega, as pessoas acham que é enjoeira, né? Uhum. Ah, vai me encher o saco, vai ficar falando um monte de coisa que eu tô cansada de saber. Às vezes tá até cansado de saber, mas não faz. Então, isso é importante você saber também. Agora, uma coisa que eu gostaria de salientar aqui, gente, é que quem define o mercado irregular somos nós, como os consumidores. Quando você escolhe consumir de quem não é regularizado, de quem é um ambulante, quem não tem a mínima organização ali, você está financiando o erro. Você está financiando, está proporcionando. Você está sendo fiscalizado, pagando para ser fiscalizado, você está comendo onde não é. Então, você mesmo é seu concorrente. Exatamente, é importante você promover informações, né? Como mostrar para o seu cliente, mostrar para o seu consumidor a sua preocupação que você tem com a segurança do alimento, para que isso aí possa ser um diferencial na sua empresa. Né? E tem muita gente que acha que às vezes a vigilância sanitária quer realmente destruir o seu negócio. Isso, tem gente que acha que é perseguição, né? E quando na verdade eles estão preocupados em si com a segurança do consumidor, né? Com a preocupação com a segurança do consumidor. Inclusive com a sua saúde. Com a sua saúde, exatamente. Pessoal, outra pergunta que chegou aqui, ó. Todo negócio de alimentação precisa contratar um nutricionista ou um engenheiro de alimentos? Isso é obrigatório? Então, não é obrigatório, tá, pessoal? Pela RDC 216, ela cita e ela fala que a empresa tem que ter um profissional, uma pessoa capacitada para conduzir as boas práticas. Essa pessoa pode ser você, o dono da empresa, o dono da empresa, pode ser o seu cozinheiro, né? A pessoa que, se ele tiver capacidade, tiver instrução para conduzir as boas práticas de fabricação, sem problemas, ele pode trabalhar isso aí. O que acontece, pessoal, na prática é que assim, às vezes o fiscal encontra uma situação que você já fornece bastante refeições, tipo mais de 500 refeições dia, né, 300 refeições dia, um volume maior. Aí ele identifica e te notifica que você precisa ter um responsável técnico. Uhum. Mas só se você for notificado. Se não, você mesmo pode entrar no site da Vigilância Sanitária, baixar a RDC 216. Aí você pode estar se perguntando, que diabo é isso? Né? O que é RDC 216? Conta para eles, Anderson, o que é isso? A RDC 216 é uma normativa, uma legislação. Ela é de 2004, que foi lançada em 2004, e aí deu-se 10 anos para a empresa se adequar. Então, a partir de 2014, mais ou menos aí, ela começou a ter um rigor maior, e aí ela rege todas as etapas, todos os procedimentos, tudo que uma empresa de alimentos, comércio, tá? Porque precisa ser ressaltado que existe uma outra legislação, que é a 275, que é para a indústria. Mas essa é para comércio, né? Comércio de alimentação. Então, lá vai listar tudo que você precisa fazer para que você possa manipular alimentos de maneira segura. E o que muda, gente, de uma para outra? Uma é a 275 e a outra é a 216. O que muda? É o rigor, né? O que é indústria de alimentos muda. Agora, uma coisa que eu quero falar muito importante, que eu vejo que está acontecendo muito no mercado, gente. Não existe essa categoria artesanal. Uhum. Não existe. Então, você vai falar assim, mas eu sou artesanal. Então, diante da lei, essa categoria não existe. O que existe é quem vende comida e quem não vende. E assim, o que existe é isso. A legislação, pessoal, ela é uma só. Tá? Então, ela vai, dentro das suas limitações, dentro dos seus critérios, ela vai exigir, tanto da empresa pequena como da empresa grande, o que é pertinente à realidade dela. Então, os fiscais vão estar avaliando dentro da legislação. Tem uma proporção. Claro que ele não vai te cobrar R$1 milhão de multa se ele sabe que o seu faturamento é muito menor. Exatamente. Tem essa lei da proporção. Tem essa lei da proporção. Uma coisa importante, pessoal, é o seguinte. A RDC, a Vigilância Sanitária, é a Agência Nacional, né, de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, é um órgão federal, certo? E existem diferentes esferas, né? Essa legislação, essa 216, ela é nacional. Isso. Né? É uma legislação nacional. E aí tem as outras esferas, que é a estadual e a municipal. As vigilâncias sanitárias municipais, em alguns locais do Brasil, elas têm alguns particularidades, né? Alguns termos de ajuste para a realidade das empresas. Por exemplo, tem região que eles têm uma legislação específica para o food truck. Uhum, tem outras que ainda não tem, ainda não colocou isso. Então, recentemente, nós estamos aqui em Goiânia
com alguma coisa relacionada ao peixe fresco, que está sendo um mercado que está fomentando bastante, o pessoal está buscando muita informação sobre isso e ainda não tem nada muito formalizado. Então, de vez em quando tem alguma coisa desse tipo. E aí, pessoal, o que acontece também é o seguinte, então, o fiscal, quando ele te fiscaliza, ele parte da RDC 216, que é o federal, mas ele pode aplicar alguma sanção, alguma multa pelo Código Municipal ou Estadual, então depende muito. Agora, o que você tem que ligar, assim, quando a gente dá um treinamento, alguma coisa, a gente fala do geral, porque se a gente for lidar, né, por cada particularidade, é impossível de fazer tanta informação. Então, se pega o geral, seguindo o geral, muito dificilmente você vai ter alguma coisa que vai ficar no cri-cri do municipal. Porque a legislação ela acaba sendo bem abrangente, né, bem ampla, então ela vai acabar, de alguma forma, te ajudando isso. E assim, tem muita informação, né? A gente pode estar passando muita informação para que você consiga trabalhar dentro da sua realidade essa legislação, né, Fernanda? Isso, exatamente. Não quer dizer que você seja uma empresa grande que você não pode, ou pequena que você não possa adequar. Exatamente. E outra coisa, gente, tem gente aqui, muitas pessoas que estão aqui nos vendo, que têm as suas fabricações em casa, né? Que fazem em casa. Isso. E mesmo em casa, você pode estar seguindo as normas da IDC. Então, uma coisa não exclui a outra. Você tem que ter uma série de cuidados, porque a gente está falando de qualidade de alimento. Até porque você não está formalizado ainda, mas quando você for se formalizar, você já está preparado. Isso. Agora, recentemente... E é melhor começar certo, gente, do que fazer errado e tentar consertar. Recentemente eu tive um contato de uma senhora chamada Vânia, ela tem uma marmitaria que ela faz as marmitas saudáveis, o público dela é a marmita saudável. E ela, olha só que interessante, o que ela começou a fazer? Ela começou a aplicar boas práticas e ela teve a preocupação de elaborar todas as fichas técnicas dela e também de fazer rotulagem nutricional dos produtos. Porque é característico do público dela, né? Isso agregou um valor muito bom para o produto dela. Quando ela colocou isso lá, o público dela começou a ver. Então, assim... Traz credibilidade para o seu negócio, para o seu produto, para você. Quando você começa a se apresentar de uma maneira melhor, o teu cliente também vai começar a ver você de maneira melhor. É isso mesmo. É isso mesmo. E outra pergunta que tem aqui é o seguinte: o que a vigilância sanitária exige de um negócio de alimentação? Isso é muito bom, pessoal. Olha, basicamente eu costumo falar o seguinte, limpeza, higiene, organização. Esse aí é o tripé dentro do programa Boas Práticas. Né? Você tem que começar por isso. Se você der esse espaço, coloca na sua cabeça assim. Começa por eu tenho que ser organizado, eu tenho que ser limpo e higiênico. Isso. É isso. E para todas as áreas do seu restaurante. Porque tem gente, eu vou contar aqui, hein? Tem escritório que eu já entrei que Deus me livre. É uma montoeira de comida que Deus me livre. Não, aí é muito problema. Vasilha suja. Então, assim, eu costumo falar, por que a pessoa às vezes tem medo de receber a vigilância sanitária? Pela desorganização. Pela desorganização, pelo falta de preparo. Eu até brinco que é o seguinte, imagina você estar na sua casa num domingo de manhã, depois de um sábado à noite, um churrasco que teve, e você não conseguiu dar aquela harmonizada, dar aquela zona. Chega 8 horas da manhã, bate uma visita na porta, né? E a casa tá um caos. A casa tá um caos. Você não vai se sentir confortável para receber aquela pessoa. Ótimo exemplo. Ótimo. Então, assim, quando você está preparado, imagina, você tem que preparar a comida, você preparou tudo, o seu convidado chegou, o que você vai dizer para ele? Seja bem-vindo, estou preparado para te receber. Então, assim, é assim que eu comparo a vigilância sanitária. Se você está preparado, não tem por que ter medo. Pelo contrário, você tem que ficar tranquilo, receber o fiscal bem. Exato, até porque se tiver tudo ok, o fiscal vai ser cliente. Isso, exatamente. Quem é que não está precisando de cliente, né, não? Pessoal, e aí tem outra pergunta aqui. Vai mandando aqui as perguntas, que eu tô vendo que já tem um monte de gente que entrou, eu quero ver. E aí, me manda pergunta. O tema aqui hoje, então, é vigilância sanitária. A gente já respondeu aqui sobre o que são boas práticas de fabricação. A gente já respondeu se precisa contratar ou não um responsável, né? É claro que quando você contrata é igual um personal, você vai malhar melhor. Você tem melhor resultado. Mas você pode fazer sozinho. Eu já prestei consultoria na área de gestão organizacional, que é a área que eu atuo, e que tinha donos de restaurantes que eles mesmos aplicaram. E estava impecável. Não tinha o que falar. Ele tinha todos os controles que a vigilância sanitária exige, ele tinha o controle de temperatura, tinha de higienização, tinha todos os POPs, né, que são exigidos. Ele fazia tudo certo. O que ele fez? Ele simplesmente foi lá no site da Anvisa, baixou a RDC 216, estudou, criou os próprios POPs lá, os que são os procedimentos operacionais, e aplicou. Deu certo? Deu certo. Ele nunca foi multado.
E a organização, o que interfere, gente? Vou falar de uma situação aqui. Quando você contrata, às vezes, uma pessoa, e aí você começa a aplicar. Só que a pessoa vai embora, você para de fazer. E aí o problema é seu, não é dele que foi embora. O exemplo que você deu do personal é isso. A pessoa às vezes está com o personal lá, está fazendo, na hora que para, ele volta direto, desleixo. É isso que acontece. E aí, gente, é importante porque quando você tem uma orientação, é claro que você vai melhor, às vezes vai mais longe. Mas quando você está disposto a mudar efetivamente, a sua mudança é muito mais profunda. E o processo fica implantado. Mesmo se você contratar alguém para o seu negócio, a minha sugestão é que você participe do processo. Com certeza. É indispensável a participação. Mesmo que você contrate, se não se envolver, você tem que ser o primeiro a querer o resultado daquilo lá. Porque a sua equipe tem que entender isso. Se a sua equipe não entende que aquele resultado é importante para você, pode ter certeza que você não vai conseguir um resultado satisfatório. Uma coisa que eu acho que eu já vi acontecer, acho que o Anderson também já viu, é o seguinte. Às vezes o dono do negócio, ela é uma confeiteira ou é um chefe de cozinha, enfim. Aí ele acha que o cabelo dele não cai. Aí ele não precisa usar touca. Porque ele é o dono. E não cola, gente, não cola. As regras são claras e é para todo mundo. Não é só para um ou outro, todo mundo seguir. Inclusive o gerente, né, o chefe de cozinha, todo mundo. Então, organização e higiene para todos, para todos. E quando isso, Fernanda, está implantado assim na mente do pessoal, é tão interessante. Esses dias eu visitei um cliente e eu achei tão bacana, achei tão bonito que a gerente, né, nós fomos entrar e a gerente entrou sem touca, né? Eu fiquei atrás, esperei a touca, né? E a gerente entrou. Quando a gente entrou, o cozinheiro parece que deu um pânico. Ele ficou assim, não, peraí, eu vou pegar a touca para você e tal. Aí correu lá, pegou a touca e entregou para ele. Ela. Assim, isso parte de uma conscientização da sua equipe. Quando a sua equipe está conscientizada em relação a isso, tudo flui melhor. E o que é a principal vantagem de seguir a RDC 216? Fernanda, primeiro, você pôr a cabeça no travesseiro, eu acho que dormir tranquilo, né? Paz, que eu acho que isso não tem preço. Gente, quem já passou por uma fiscalização traumática sabe do que a gente está falando. Isso, a paz, eu costumo falar que a paz não tem preço. Então, se você põe a cabeça no travesseiro, ou você às vezes não está na empresa, ou alguma coisa desse tipo, você saber o problema, você está fora fazendo compra, às vezes em algum lugar, o telefone toca e fala, a vigilância sanitária está aqui. Você não ter paz para isso é ruim demais. Então, assim, a primeira coisa que eu acho é você ter tranquilidade. Não chegou, não recebe eles bem, então tranquilo, né? Então, isso. Segundo, são benefícios para a sua empresa que nós vamos estar falando aí, que vão desde melhoria do seu processo, melhor organização, facilita, traz mais fluidez para o seu negócio, e aí te ajuda até a lucrar um pouquinho mais. Exatamente. No final das contas. Quem aqui não quer ganhar dinheiro vendendo comida, né? Não? É importante. E aí, a nossa principal, né, que a gente montou essa live hoje para vocês aqui, foi para contar para vocês que vocês conseguem, através de aplicação da RDC 216, ou seja, das normas da vigilância sanitária, reduzir custo e diminuir desperdício. Né? E a gente vai citar para vocês 3 grandes exemplos que a gente vê em todo lugar que a gente vai prestar consultoria. E aí eu quero saber se estão ouvindo bem, a gente pode continuar, tem dúvida por aqui, como é que tá? Como estamos? Participem. Deixa eu ver. Olha só. É possível, então, reduzir custo e controlar desperdício? Com certeza, Fernanda. Com certeza. Nós temos, assim, N situações de pessoas depoimentos de situações que aconteceram, que as pessoas hoje veem o resultado. No momento que estava ali na turbulência, no calor, né, do negócio, não conseguia ver, mas hoje a pessoa respira fundo e vê, assim, que realmente vale a pena. Todo o processo pessoal de consultoria, ele mexe muito internamente. Mexe muito com o dono, né? Que ele é responsável mesmo do negócio. Inclusive, eu já vi donos de padarias, supermercados e restaurantes e até gerentes serem presos, porque isso trata-se de saúde pública, então a bagaça é séria e é crime. Então, assim, você tem que ter responsabilidade porque você está entregando ou saúde, ou veneno, ou doença, né, para o seu cliente. E é mais do que tudo, mais do que lucrar, mais do que organizar, é você ter consciência do processo. Quando se passa por uma consultoria, não é só a consultoria que você vai gastar. Você exige uma série de investimentos, e principalmente desse corpo a corpo, desse envolvimento. Né? Então, às vezes, quando a pessoa contrata uma consultoria, como no caso do Anderson, que também é consultor, e a minha, acontece o quê? Você tem que investir mais um monte de coisa. E aí, quando você está com um monte de coisa que você está investindo, você fala, só despesa. Mas depois
vem os benefícios. O grande vantagem de você ter um consultor é porque esse investimento passa a ser mais assertivo, né? Você investe mais certo. Sabe o que e para que e onde, né? Para que, onde e que resultado vai trazer aquilo lá. Então, assim, traz mais segurança quando você for investir. Tem pessoas que começam a fazer, às vezes, e pega um aleatório, faz isso, faz aquilo lá, depois tem que voltar, desfazer tudo que fez e refazer tudo novamente. Fica mais caro. Então, assim, o importante é a pessoa se envolver no processo, participar bem do processo, estar bem a par do processo e fazer os investimentos corretos, como você falou. Então, agora a gente vai citar 3 exemplos de como controlar o desperdício, né? E diminuir ele, principalmente. O primeiro exemplo que a gente vai citar é de folhagem. Folhagens é o seguinte, quando você, dentro do seu restaurante, as folhagens que chegam, o seu material, quando você não tem nenhum controle relacionado a isso, as suas percas são grandes, né? Porque você não tem procedimento para receber aquilo, você não sabe como acondicionar corretamente, sem contar com alguns prejuízos que eu já vi tendo, sabe por quê, Fernando? Porque não faz a higienização correta daquela folhagem. E que jeito que é o certo e aí o cliente recebe um produto lá na frente contaminado. Olha só. Recebe na frente contaminado e às vezes com um bichinho, alguma coisa de lavras, e assim, isso aí... Vou contar um caso que aconteceu. Uma vez eu estava prestando consultoria no interior de Goiás, e aí eles faziam assim, eles deixavam as folhas de molho por 1 hora. Na que boa. O que acontece? Aí tava contaminando o alimento, né? Você vendia alface com que boa. Já ia temperado. Nós falamos que isso, Fernanda, chamamos de contaminação química. Exatamente. Né? Nós temos 3 tipos de contaminação no alimento, 3 tipos de perigo, né? Que é o físico, o químico e o microbiológico. Então, esse caso aí, é por isso que você tem que ter procedimento definido. Qual que é o correto? O que você tem que fazer para você higienizar um vegetal, um alface, um tomate, de casca comestível, para você servir isso com segurança? Porque o maior prejuízo que tem nisso aí, além da perca de produto, né? Porque o alimento é o seguinte, tem 2 formas de você perder, de você ter perecibilidade do alimento. Uma é pelas reações físico-químicas dele e outra pela parte microbiológica. Se ele tem uma carga de micro-organismos muito alta, ele vai estragar mais rápido. Também. Sem dúvida. Então, quando você faz essa higienização, você evita, né, que esse alimento seja perecível por mais tempo. Né? Então, o que você faz? Você recebe esse alimento em alguns locais, as folhas, né? Em alguns locais, o pessoal tem um local, uma área que faz uma pré-higienização. Só uma pré, às vezes troca de caixa, porque vem numa caixa muito suja. Às vezes ele tira um excesso de terra e às vezes faz uma pré-higienização. Por quê? Porque dependendo do lugar, tem gente que compra direto do produtor rural, tem gente que compra do Ceasa e às vezes mesmo do Ceasa vem em umas caixas muito sujas. Então, para você não levar essa contaminação para dentro da sua cozinha, você faz uma prévia antes, né? E aí você tira da embalagem, guarda aquilo lá e deixa numa geladeira e aí você pode identificar lá, a vigilância sanitária aceita, dentro da geladeira você coloca uma identificaçãozinha como produtos não higienizados. Você coloca isso numa caixa, que tá numa caixinha ou numa embalagem, alguma coisa. Né? Quando você for utilizar aquilo lá, porque tem muita gente que não gosta de higienizar antes porque ele fica mais perecível, realmente acontece mesmo. Quando você for utilizar, o que você faz? Você leva ele, se você tiver um tanque, ou você não tem tanque, uma cuba, ou uma vasilha, alguma coisa, você faz isso. Pessoal, isso salva vidas. Isso salva vidas. É importante a gente alertar isso. Teve Quantas vezes a gente já viu reportagem que tem até cobra que vem junto? Isso, pronto, exatamente. Né? Então, assim, você coloca, faz uma primeira enxágue para você tirar as sujidades visíveis ali, né, com água corrente. Depois você deixa de molho ali com água sanitária. Geralmente, para cada litro de água, uma colherzinha de sopa de água sanitária. Bem simples, você pode fazer, doméstico, pode fazer. Anota aí, cada 1 litro de água, uma colherzinha de sopa de água sanitária, você coloca lá e deixa de molho. Quanto tempo? Né? Como o Fernando falou. Deixa 1 hora. 15 minutos é suficiente, pessoal. 15 minutos. E aí tem gente que fala assim, no meu tempo o que boa usava era para lavar roupa, né? Então, só que o que acontece? A água sanitária é um bactericida. Ela é um bactericida e ela elimina micro-organismos. Então, você achar que quem já foi na lavoura, Fernanda sabe, quem já foi na roça, quem é da roça vai saber que lá... Eu sou da roça. Lá na roça, lá na lavoura, tem aquele pezinho de alface, aquele pezinho de tomate que vai passar um ratinho lá. O passarinho vai sobrevoar e vai... Comida, gente. Comida. Então, assim, tem bicho terra. Come comida. Isso. Então, o que vai acontecer? Se você só passar uma água, aquela contaminação, aquilo lá não vai sair. Não vai sair. Então, você precisa fazer esse procedimento para sanitizar. A gente chama de sanitização, para eliminar esse micro-organismo. E aí, depois que fez isso, pessoal,
você faz um enxágue novamente para retirar esse excesso de água sanitária que vai ficar lá, e aí você pode consumir naturalmente. Então, vamos lembrar aqui, a gente estava falando de como diminuir o desperdício aí no seu negócio de alimentação. Então, o primeiro exemplo foi de folhagem. Eu vejo que as pessoas compram folhas indiscriminadamente. Às vezes, quem faz o pedido de folhas é o próprio cozinheiro, o próprio chefe de cozinha, e aí vai lá pedindo, vai comprando, e muita coisa vai para o lixo. Às vezes, tem uma folha de alface que tem uma manchinha de ferrugem, uma pintinha, ele vai lá e descarta a folha inteira. Então, assim, você tem que acompanhar como? Acompanhar de perto e, principalmente, a conscientização, que eu chamo de dor do dono, tem que ser colocado no DNA do seu empregado. Porque senão todo o seu dinheiro, de fato, vai virar desperdício. Do que adianta você querer vender um prato barato, aí como eu vejo muita gente que quer vender marmita de R$11, se não tem a consciência de reaproveitamento e de uso consciente. Então, assim, aquela folha que é entregue diária tem que ser anotada, tem que ser tomado nota do que está se comprando. Porque é gerado uma média de venda contra uma média de compra. Né? Que é esse meu trabalho organizacional. Então, eu vou falando de duas coisas junto. E assim, o que eu acho mais complicado, Fernanda, é que o pessoal, eles, quando sente um pouco de desconforto financeiro na empresa deles, eles querem bater muito no custo, querem bater muito na operação, eles acham que o custo está muito alto, eles acham que tem muito funcionário, eles acham um monte de coisa, começa a cortar um monte de coisa, mas esquecem de trabalhar em cima do desperdício deles. E aí isso aí é onde, às vezes, é o vilão do negócio, né? É o vilão do negócio. É isso mesmo. Né? E aí, outro exemplo que a gente tem para poder diminuir desperdício é onde? No Fernanda, material de limpeza? Material de limpeza também é um caso assim que o pessoal não tem critério. O pessoal, muita gente usa não falta conhecimento. Não, eu costumo brincar nos treinamentos que eu faço que tem um químico, vai lá e desenvolve um produto, mas tem um manipulador que é químico também, é cientista. Então, o que ele faz? Ele chega na empresa e fala assim, isso aqui não serve para mim, esse aqui também não serve, esse aqui não serve, eu vou criar o meu. Aí, o que ele faz? Um combo. Um combo. Água sanitária. Tem que diluir, ele não, isso aqui tá fraco, eu quero mais forte. Aí ele põe água sanitária, ele põe veja, ele põe. Nossa senhora. Quem aí se identifica? Me conta. Quem é que gosta de fazer combo de produtos de material de limpeza? E engraçado que esse dia eu cheguei no lugar, eu peguei na vasilha assim, tava quente, Fernanda. Era uma mistura, uma bomba. Uma bomba mesmo. Então, assim, tem que ter muito cuidado, tem que ter critério, porque esse critério que você não tem, ele leva vários problemas. Um dos primeiros problemas que pode levar é a contaminação do seu alimento e a intoxicação da própria pessoa que está usando aquele alimento, porque aquele produto que foi preparado não foi preparado exatamente para aquela situação. Então não tem lá uma água sanitária que foi preparada, estudada para alguma coisa, né? E você misturou ela com alguma outra coisa, não vai ter uma reação. Né? Então aquilo ali pode prejudicar você, uma pessoa que está utilizando aquilo ali, né? Pode ter alergia, pode ter complicações até respiratórias. Já cheguei em um local que o pessoal tava com irritação. Eu também já aconteceu isso, já vi isso acontecer. Mas o que foi? Não, esse produto que tu está usando está irritando. Aí você vai ver, ele não usa a concentração certa. Tem uma indicação de uma concentração e geralmente esses produtos, uma diluição é grande e o pessoal não usa. Quantos lugares você já entrou que a primeira coisa que o auxiliar de cozinha faz é arrancar a tampinha do dosador de detergente? A primeira coisa, entrega na mão da criatura, ele pufa. E assim, eu vi uma pesquisa que 3 gotinhas daquele detergente lá é para lavar o suficiente 10 pratos. Olha só. E o pessoal, olha o uso indiscriminado, né? O pessoal usa aquilo lá enquanto não para de fazer espuma ali naquela esponjinha ali, eles estão colocando. Então isso aí é um desperdício muito grande. Por quê? Falta de controle, né? E assim, quando você tem procedimento definido, por isso que entra as boas práticas de fabricação, te ajuda nisso, você cria um POP. O que é um POP? Um procedimento operacional padronizado, para higienizar o equipamento, para higienizar suas instalações, para higienizar tudo. E nesse POP vai estar descrito ali tudo que deve acontecer. Que produto que ele vai utilizar, qual EPI que o manipulador deve estar usando, que dosagem, que quantidade, que concentração, então vai estar tudo definido para aquela realidade, para aquele equipamento. Então, isso aí vai te ajudar a você ter controle em relação a isso. E às vezes as pessoas, além de fazer esses combos, de misturar, eles ainda ficam criando receitas caseiras. E aí, às vezes, essas receitas caseiras também dão um boró. Não, é um problema, porque primeira situação, que essas receitas caseiras, você não foram testadas, né? Não foram testadas para alimento, principalmente. Então, você usa ela de uma forma, você não sabe que reação que isso vai ter no consumidor. Né? E hoje em dia nós temos muito quadro de pessoas alérgicas a muita coisa. Então, tem que ter critério nos produtos que vão ser utilizados, nas dosagens que vão ser utilizadas, nas combinações, nas concentrações.
porque isso é bom para você e é bom para o seu negócio, é bom para o seu bolso. Uma coisa que eu gostaria, pessoal, de dar aqui uma dica para vocês é quanto ao cronograma de limpeza. Tem gente que deixa para fazer a faxina na cozinha um dia só do mês ou um dia só da semana. E eu não sou favorável a isso, Anderson. Normalmente, o que eu gosto de implantar? Eu acho que um pouquinho em cada dia não pesa para ninguém. Porque se você já deve ter passado por essa experiência. Se você marcar o dia da faxina, metade dos funcionários vão amanhecer doente, porque vão faltar o trabalho. E a outra metade vai ficar sobrecarregada e desmotivada. Então, se dilui as funções entre os colaboradores da cozinha. Ah, Fernanda, mas tem que ter um colaborador só para limpeza? Não, não tem que ter. Na cozinha não tem que ter. Agora, você tem que ter essa consciência de separar. O que você pode colocar para o chefe de cozinha fazer? O que pode ser para o cozinheiro, o auxiliar da limpeza específico. Porque aí você vai ter um consumo melhor, inclusive, do material de limpeza e vai poder diminuir esse desperdício de material de limpeza, que acontece de um consumo indiscriminado, gente. Eu vejo muita gente usando uma quantidade absurda. Não, é natural você chegar em alguns locais, tem vários vidrinhos de detergente espalhados por todo lugar. Tem um ali, tem um ali, tem outro ali, tudo um pela metade, aquilo lá, isso aí traz prejuízo. Outra coisa que é importante que você falou, da questão de você diluir esse processo de limpeza, higienização, porque quando você dilui isso, não acumula. Então tem muita gente que chega assim e fala assim, eu preciso de um produto específico para derreter e tal. Mas por que precisa isso? Porque não fez. Acumulou. Então, gordura incrustada, carbonizada, só incrusta e carboniza porque não faz com frequência. Acumulou. Eu costumo falar para o pessoal, é o seguinte, monta uma rotina, que aí você vai conseguir fazer isso com detergente comum, com detergente normal, pouca quantidade, pouco esforço, né? E pouco tempo também. Pessoal, uma outra dica que eu gostaria de dar para vocês aqui, na verdade, é um alerta. Sobre coifas de exaustão. Gente, é muito complicado você deixar acumular para limpar, né? A gente tem visto com muita frequência restaurantes, pastelarias pegando fogo, padaria. Por quê? Porque acumula a sujeira lá dentro. Gente, gordura, ela é totalmente inflamável, assim. Não vou chamar de inflamável, mas ela entra em combustão com muita facilidade, né? Porque ela vira uma borracha, né? Ela vira uma borracha. Você pega ali qualquer coisa disso. A dica é, faça um cronograma de limpeza pelos dias da semana, dividindo as funções entre os seus colaboradores. Todo mundo deve ajudar. Todo mundo. Para não ficar pesado para ninguém. Essa história de equipe chegar e falar que tem que ter uma pessoa só para limpar, desculpa, mas é preguiça. Isso é conversa. Não cola. Não cola. Todo mundo tem que participar do processo, porque todos os colaboradores estão envolvidos ali. Se um só limpar e 5 sujar, vai ficar limpo? De jeito nenhum. Não vai. Eu cheguei numa empresa esse dia, aconteceu isso. E aí o pessoal chegou lá e falou assim, eu falei, esse item aqui que tá sujo. Não, é a menina da limpeza, uma só. Aí esse item aqui, não, a menina da limpeza. Ou seja, o que acontece? Você não gera compromisso com eles. Eles acham que toda pessoa eles vão manter. Pelo contrário, vão começar a sujar, vão fazer. Faz pouco caso, né? Infelizmente, pessoal, eles começam a entender que não é responsabilidade deles. E aí eles vão deixando só para quem? Para quem é responsável. Então é importante você montar esse cronograma, se possível for, defina os responsáveis. Isso. E fixa lá, porque às vezes você pode fazer assim, uma sugestão que eu tenho para dar é você colocar o nome, faz ele impresso, plastifica e coloca o nome de canetão. Né? Porque se trocar pela pessoa, você só passa álcool e troca o nome. Para ficar bem claro que é ela que tem que fazer aquilo naquele dia da semana. Isso, você estipula um dia da semana, estipula o equipamento ou vários equipamentos, você pode estipular a organização já e tal. Gente, quantos micro-ondas eu já vi que estão para pegar fogo? De tanta sujeira. Então, assim, já vi inclusive também micro-ondas servindo para guardar material de limpeza. Né? Tem de tudo. E assim, pessoal, importante, o que vocês vão fazer? Vocês criam esses processos, criam esses procedimentos e monitora isso. Não deixa isso não solto. Não deixa solto. Porque o que acontece? Você pôs lá na parede, segunda vai fazer a higienização da coifa, ou do fogão, ou do forno. Beleza. Na terça, aí você vai distribuindo isso. Se você não olhou, às vezes ele fez na segunda, aí na outra segunda, ele já não fez. Aí você não viu, ninguém falou nada, ficou. Ele já ganhou uma semana para aquilo. E aí foi indo. E a sujeira acumulou. Você vai gastar mais material de limpeza. Olha o que eu vi de um funcionário esse dia para trás, Fernanda. Isso é o que a gente ouve por aí no nosso dia a dia. O que aconteceu? O dono da empresa, ele dava um bônus, né? Um adicional, um prêmio para o cara, para ele fazer a higienização da coifa. Fazer a higienização da coifa. Então, toda vez que ele fizesse a higienização da coifa, ele ganhava um extra.
Na cabeça dele, do empresário, o que ele queria? Foi manter minha coisa sempre limpa, né? Mas o que o funcionário pensou? Falou, não, vou fazer um segundo salário com isso aí. O que ele fazia? Deixava acumular. Ele deixava acumular aquilo ali por quê? Para ficar sujo, para que o dono chegasse para ele toda vez e falasse assim, não, desesperado. Limpa isso aí, urgente e tal. Aí ele ia limpar, só por tanto. E aí o que acontecia? Ele começou a fazer isso. Então, tem que ter muito cuidado, pessoal. Implanta as rotinas e seja firme nisso. Porque, primeiro, no primeiro momento, vai ser complicado. Ainda mais se você não tiver essa rotina implantada. Na hora que você começar a fazer... Eu já vi casos, sabe de quê? A pessoa chegar e pedir demissão. Falar assim, ó, eu não vou fazer, me dá a minha demissão. Você firma ali e fala assim, não, firma tá ok. Firma o pé e fala assim, não, tá ok, mas eu vou implantar. Porque isso aí vai gerar para você muitos problemas. O seu negócio. Custa o seu negócio. Se pegar fogo, igual tem acontecido, gente, já era. Se pegar não fogo, cabe recurso. Então, assim, não deixa, tá? E sem contar, hoje em dia, se você fizer uma análise, pessoal, muita gente não para ver isso. Né? Muita gente não para. Quanto que você gasta com material de limpeza na sua empresa? Faz essa conta que você vai ver. Um ano, dependendo de empresa, a pessoa... Exatamente. É muito dinheiro. Às vezes, mas no mês eu compro R$200 de produto, R$300. Eu estou falando de empresas pequenas, né? Porque tem empresa aí que chega a gastar R$1.000, R$1.500, R$2.000 com produto. Então, assim, vê a real necessidade. Pessoal, e aí sobre essa questão de desperdício, eu queria fazer 2 alertas. Tem alguns lugares também que preca pela falta, assim. Tem coisas que não dá para o dono economizar. Uma delas é a qualidade do saco de lixo. Né? Porque se ele for de qualidade baixa, ele vai rasgar e aí vai dar ruim, né? Vai sujar o seu manipulador de alimentos, o ambiente, vai contaminar tudo. E lá na lixeira, lá fora, lá, que vira uma bagunça. Uma bagunça. Teve um pessoal esse dia para trás, aconteceu isso aí. Eu preciso deixar esse exemplo aqui, eu tenho muito exemplo por falar. O que acontece? Deixou lá o saco, foi lá, o pessoal rasgou, virou aquela bagunça lá. E aí o que acontece? Você é responsável por aquilo, tá? Sim. No seu estabelecimento, você é responsável. Fiscal passou lá, não foi nem vigilância sanitária, acho que foi AMA, meio ambiente. Passou lá, deixou a notificaçãozinha para ele por conta daquela situação. Exatamente. Outra coisa que não dá para fazer é economia, pessoal. Qualidade do papel higiênico. Essa não dá para economizar, sabe por quê? Quando ele não é folha dupla, quando não é de boa qualidade, o que acontece? O funcionário vai usar o banheiro, na hora de passar lá, o negócio fura e o dedo vai lá. E aí ele não lava a mão. É uma tragédia que acontece. Então, cuidado com esse tipo de economia. É melhor você economizar tendo bons materiais. Um exemplo que eu quero dar, eu vejo algumas pessoas que fazem a parte de reciclagem de óleo, né? Isso. E aí eles vendem o óleo em troca de detergente. Só que às vezes você pega um material de limpeza de uma qualidade tão ruim que você acaba gastando mais. Então, assim, é melhor você ter um bom detergente que realmente remova a gordura, porque você não pode ter essa contaminação também da vasilha que ficou engordurada. Isso, da vasilha que ficou engordurada. Você tem que ter... Quando você estabelece esses processos, você define que tipo de produto é relacionado para aquele equipamento. Porque tem lugar que gera muita gordura. Tem lugar, por exemplo, cozinha, hamburgueria, né? Panificadora já tem forno, que precisa também de um cuidado bem especial. Então, tem coisas que não adianta também ficar usando produto doméstico. Tá? Tem coisas que você tem que trabalhar. E além de produto doméstico, tem pessoas que montam um negócio de alimentação utilizando equipamentos domésticos. Isso acaba sendo um custo a longo prazo, né? Porque o equipamento não foi planejado para aquela demanda. Então você vai lá e compra uma geladeira doméstica. E ela não atende a necessidade comercial. Ela vai gastar mais energia, vai pifar. Manutenção, vai pifar, e aí aquilo ali vai te dando só, vai sugando tua força financeira. É uma economia no curto prazo, gente, mas assim, se organizou, vai lá e comprou a automação mesmo, as coisas próprias para negócio comercial. Porque não adianta, você vai ter muita despesa de manutenção. Não, e assim, nós temos despesa de manutenção em casa, né? Na nossa residência. Imagina qual fluxo que é no negócio, né? No negócio de alimentação, então o pessoal tem que estar consciente disso. Pessoal, e aqui vai um alerta também, tá? Pessoal, tenha cuidado. Eu já vi empresas, sinceridade de alimentação, que o dono, nada contra ele ter um carrão importado. Nada contra, pelo contrário, eu acho muito bom, fico feliz com isso. Mas o dono tem um carrão importado, ele mora às vezes num lugar muito bom, né? Tem tudo ali, toda aí, sim, mas e a empresa o negócio dele sucateado.
sucata mesmo, cara. Gente, bom senso, economiza para trocar o liquidificador que já está um tempão precisando e aí ele... Né? Exatamente. Gente, um liquidificador dentro de um negócio de alimentação, ele tem alto uso, né? Quantos sucos você vende por mês? É só você ter o bom senso de falar, não, realmente eu preciso ter mais liquidificador, porque tem gente que tem um, aí o negócio quebra e para de vender o suco. Para de vender o suco. Então, por favor, tenha uma visão mais estratégica, mais empreendedora. O seu negócio exige reinvestimento constante. Então, a gente falou de 2 grandes dicas, que acabam dando mais um monte junto, né? Foi muito conteúdo. Então, a gente falou sobre folhagens, né? O desperdício de folhagens e material de limpeza. E a terceira dica, onde que está o X da questão de verdade para a pessoa que quer reduzir custo e diminuir o desperdício? Onde que está? Olha, eu costumo falar que tá tá na cara igual o nariz das pessoas e as pessoas não veem. E não se importam. Não se importa, não dão credibilidade nenhuma a isso. Sabe onde que é? Na recepção, onde você recebe. Tudo começa recebimento de mercadoria, pessoal. Isso. Quando você recebe a sua mercadoria. Quando você tem as boas práticas de fabricação implantada, pessoal, que é a primeiro passo é isso. Que é o primeiro passo, você começa a estabelecer critérios para você receber a mercadoria. Tem muita gente, Fernanda, que ele não sabe o que recebeu, se ele recebeu se ele recebeu geralmente o que ele comprou, tanto em qualidade como em quantidade daquilo. Não sabe nada, né? Não tem noção. Eu já vi casos do pessoal chegar com carne no restaurante, aí o cara chega, vai lá no fundo, entrega lá e volta, entrega um papelzinho. Falou, assina aqui pra mim. Aí ele vai e assina. Nem viu. Falei assim, aí eu perguntei pra ele, falei assim, você sabe o que ele entregou lá? Falei, não, foi carne, não foi? Tá aqui carne. Eu falei assim, não, mas você sabe a quantidade, você sabe o peso, você sabe se estava na temperatura certa esse produto? Então, gera isso um monte de coisa, pessoal. E isso aí é um grande furo. Às vezes você tá batendo cabeça, você tá procurando, vamos dizer, como de chifre na cabeça do cavalo, e o seu problema tá aí na hora que você tá recebendo. Será que os 10 quilos de carne que você recebeu realmente foi os 10 quilos de carne que você usou? Fica essa pergunta aí. Onde será que foi? Então, se você não se você quer controlar seus custos, né, seu desperdício, olhe para o recebimento de mercadoria para suas compras. O que não é medido não pode ser gerenciado. Eu costumo falar. O que não é medido não pode ser gerenciado. Se você não tem como medir isso, como que você vai gerenciar alguma coisa? No final do mês, controle, né? No final do mês você quer um resultado. Tem muita gente que compara empresas grandes, mas empresa tal tem isso, tem aquele resultado. Mas o que ele faz para chegar naquele resultado? Então, exatamente. A pessoa não quer pagar o preço, não quer vestir a camisa ou implantar o processo para ter aquele resultado. Isso. Então esse aí é um grande sacado. Se você quer realmente ganhar dinheiro, né, vendendo comida, se você tem essa vontade de reduzir os seus custos, olhe para suas compras de uma forma sincera. Então, assim, tem gente que começa comprando gente de amigo, né? Já vi empresas assim, que eu prestei consultoria, que tem 20 anos de mercado e que o pessoal do gelo, tá? Ia lá e entregava. Ele nem sabia quanto entregava, que dia entregava, se entregava. Ele sabia que ele pagava gelo todo mês. E quando a gente foi fazer a soma de gelo, que é uma coisa que ele nunca tinha feito conta, dava mais de R$1.000 por mês. Olha só. De gelo. Ou seja, em um ano, R$12.000. Ele não tinha um bar de gelo, não, só pra constar, né? Então, assim, é R$12.000 no ano. É muito dinheiro. Pra você não se importar. Eu vejo isso acontecer com polpa de fruta, com ovo, com laranja, com ceasa. Folhagem, então, nem se fala, né? Sem contar, pessoal, que o ceasa é uma bolsa de valores, né? Cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia, é um preço, o pessoal chega lá, entrega para você, às vezes você nem sabe que preço você está pagando aquele produto que você já pediu, o cara chegou lá, entregou a notinha para você, você assinou, acabou, você tem que pagar. Exatamente. E aí, a gente tem pergunta para responder? Além da pergunta do Fredson, que pergunta mais que a gente tem aqui? Então, assim, essa falta de controle, Fernanda, na recepção é um problema. Tem muita gente que planeja o restaurante dele e ele faz um estudo e levanta assim, eu vou gastar X com matéria-prima, Y com meu custo fixo e no final vai me sobrar isso. Só que na hora que vai girar a roda, que as coisas vão acontecer... A conta não é assim, né? A conta não é essa. Por quê? Porque durante esse processo, muita coisa se perde. Exatamente. Que ele planejou, ele pode até ter planejado, mas não executou, não fez. Ou ele não planejou. Então, assim, é importante ficar atento. Isso aí, assim, eu falo para todos os clientes nossos, às vezes, principalmente quando tem algum problema financeiro, eu falo assim, você já viu? Vamos dar uma olhada na recepção, e a gente começa a avaliar e começa a entender. Começa muita coisa a ser pega, né?
Pessoal, depois dessas dicas aqui, a gente vai responder as perguntas de vocês, então mandem as perguntas. E eu quero perguntar, vocês, diante de tudo que a gente falou, vocês controlam as finanças do negócio de vocês? Você sabe que entra dinheiro, que sai dinheiro, mas você controla isso? Você olha para isso? Por quê? Porque tá à disposição de vocês um curso básico, um curso meu, um curso de finanças, um curso basiquinho. Para quem é esse curso? Para quem nunca controlou um fluxo de caixa. Para quem vê que o dinheiro entra, o dinheiro sai e ele não sobra nada para ele. Ou até ele está gastando mais dinheiro porque ele nunca controlou. Então, é a hora de você separar as suas contas pessoais das contas do seu negócio. Esse curso está disponível. Para você se inscrever nele, é só você ir na bio do meu Instagram. Eu também vou deixar nos comentários aqui do Facebook o link para você se inscrever. Tá um preço, gente, assim, de graça. Tá R$ 97,00. E você pode parcelar em até 12 vezes no seu cartão. Então, assim, tá ou não tá acessível? Só não faz quem não quer. Só não faz quem não quer. E outra coisa, com certeza esse investimento se paga. Não, assim, de um dia pro outro, né? De um dia pro outro, com certeza. Porque essa planilha que eu estou disponibilizando para vocês, que eu ensino você a fazer, eu ensino os meus clientes nas mentorias e nas consultorias presenciais. Eu tenho casos de pessoas que faturam menos de R$ 50.000 e utilizam essa planilha, que, gente, é uma planilhinha simples. Mas mais importante do que isso é você tomar a atitude de mudar o seu hábito e controlar as suas finanças. Tem cliente que fatura mais de 100 mil e tem cliente que está de R$ 350.000 que também utiliza a mesma planilha. Estou querendo te dizer, você só não controla se você não quiser. Então, esse curso, ele é um passo a passo, é pegar na mão. Agora, presta atenção. Se você tem sistema, se você tem planilhas financeiras, esse não é um curso para você. Esse é um curso para quem nunca fez, para quem está perdido e não sabe nem por onde começar. Sabe aquela pessoa que tem medo de computador? É para ela. Então, é para você que tem medo de computador, que nunca controlou nenhum financeiro. Vai lá, se inscreve. O curso tá... sou eu, não tem ninguém lá que não seja eu. Então, assim, acho que super vale a pena e eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. Antes de passar para a pergunta, eu quero ainda lembrar vocês que na segunda-feira, às 8 horas da noite, eu vou entrar com um conteúdo importantíssimo que eu acho que vale a pena para muita gente aqui. Eu não quero adiantar o tema, mas já está escolhido. Vai ser às 8 horas da noite, o SOS Restaurante, SOS Negócio de Alimentação. Mas eu vou falar o tema, eu não vou aguentar. Eu não aguento, eu falo tudo. Sabe qual é o tema? Gestão familiar. E aí, você trabalha com a sua família? Ou tem a família próxima? Fabrica em casa? Pois é. Eu vou dar muita dica para você saber lidar com isso e saber como é que você pode fazer o diferente no seu negócio, separando isso de verdade, né? Porque às vezes a gente se relaciona com o familiar, não é fácil. Então, segunda-feira a gente tem SOS Restaurante sobre gestão familiar. E aí, aquelas pessoas que me enviaram aqui as perguntas, eu vou responder agora, ou vou passar para o Anderson, o senhor Food Safety. Vocês já seguem ele aí no Instagram? Quem é do Instagram, segue ele também. Ele é consultor, assim como eu, só que ele é da parte nutricional. Então ele faz rótulos, ele faz ficha técnica, ele faz... Desculpa falar, mas ele faz a parte chata pra caramba, mas super importante pro seu negócio. Então, vamos lá, quero responder a pergunta. Vamos lá, vou fazer a pergunta aqui do Fredson, que foi o primeiro a enviar a pergunta. Ele enviou aqui, ó. Eu estou planejando abrir um bar que terá apenas espetinho como petisco. Não teremos cozinha nesse primeiro momento. Ainda assim, preciso me preocupar com a vigilância? Então, Fredson, né? Isso. Então, Fredson, sim, você precisa se preocupar porque, de qualquer forma, é uma manipulação de alimentos. Né? Então, você vai ser um ponto de distribuição, né? Mas ainda assim vai ter manipulação lá que vai assar. Você vai assar. Ou vai fritar. Vai fritar. Então, você precisa ter cuidado como você vai deixar isso, esse espetinho lá, se você tem que manter ele refrigerado. Né? Então, assim, quanto menor for o seu processo de manipulação, menor vão ser os critérios que você tem que seguir, os seus riscos também. Mas que você precisa se preocupar, você precisa. Né? Não só com vigilância sanitária, né? Vamos dizer assim, mas com a qualidade do seu produto e com a segurança da pessoa que vai consumir, vai comprar esse produto aí. Isso mesmo. Espero ter respondido aí, viu, Fred? Ó, deixa eu ver quem mais mandou aqui alguma coisa, alguma pergunta. Outra pergunta, pessoal, que costuma chegar muito aqui, Anderson, é com relação à embalagem. Né? Tem gente que fabrica marmitas em casa, né? E às vezes a marmita ela continua cozinhando, né? Quando vai ser entregue. Então essas preocupações também. Porque assim, a marmita tem uma grande situação, porque é o seguinte, hoje na segurança do alimento, quando se fala em segurança do alimento, nós temos uma temperatura de risco, né? Uma temperatura crítica para o alimento, que é ali a temperatura ali entre
10, né, e 60. Eu costumo dizer nos treinamentos que quando tá a temperatura tá entre 10 e 30 graus, poucos, né? a bactériazinha tá no Vila Mix. Vila Mix. Tá doida dentro da roupa pra reproduzir. Tá bombando. Então, assim, você tem que ter essa preocupação com essa temperatura e quanto tempo esse alimento vai ficar exposto nessa temperatura. Então, assim, nós acompanhamos algumas cozinhas industriais, então nós medimos temperatura quando o produto está saindo, né? E aí depois a gente, no trajeto, mede novamente, vamos ver como que isso está se comportando. Então, conforme se vai se comportando, você precisa tomar algumas medidas para que você retire e mantenha esse alimento fora dessa temperatura de risco por muito tempo. Né? Pode até ficar, pessoal, mas tem que ser tempo curto, rápido. Isso, exatamente. E outra coisa que eu acho que está muito em alta é o delivery, né? Demais. As entregas. E às vezes a gente vê cada motoqueiro, né? E cada caixa de entrega que é aterrorizante. É aterrorizante. Já vi em locais, ô Fernando, o pessoal chega aí dentro da caixa de motoqueiro, tem bota, tem cada coisa. Bota? Isso, já vi. Então, assim, porque se chover e tal, não sei o que. Eu falei, não. Então, assim, é um local de transporte de alimentos, né? Então tem que ter todo critério, senão ali na expedição, na hora que você está mandando o produto, você teve todo cuidado lá dentro da cozinha ali, tudo protegeu, e aí na hora que você está mandando, você pode ter um problema com o alimento ali, você perde todo o seu trabalho que você fez. O Castano tá me perguntando aqui, cadê o link do curso? Castano, tá aqui na bio do Instagram. Na hora que terminar a live, você vai lá, dá tempo, tá? Pessoal, tem mais uma pergunta que eu queria fazer, até representando os directs que eu recebo aqui. Tem gente que fabrica em casa, né? Certo. E aí tem algumas dicas que são fundamentais. Mesmo fabricando em casa, o que não pode? Primeira coisa, você tem que ter cuidado, eu acho assim, muito bacana é você ter cuidado, se planejar o descongelamento de alimento. Eu acho que é muito, porque às vezes você está ali em casa, você se acomoda. Então, vou ser clara para eles. Sabe aquela bacia d'água, criatura, que você coloca o frango para descongelar? Pois é, não pode não. Aqui é hora que você se planeja, porque às vezes você está em casa, aí o que você faz? Você fala, não, eu vou fazer. Então, assim, levar bem a sério esses cuidados, então o que você faz? Descongela esse alimento em temperatura de refrigeração planejadamente. Então, dentro da geladeira, você coloca numa vasilha e deixa ele lá em temperatura adequada. Isso, em temperatura adequada. Então, você vai fazer um frango amanhã. Então, hoje você já tira ele. Organiza. Deixa ele descongelando e tal, para no outro dia você preparar ele lá sem nenhum problema. Uma coisa importante, gente. Quem fabrica em casa, cuidado com animais. Se você tem gato, se você tem cachorro, ele não pode estar na sua área de manipulação. Verdade? Verdade. Então conta para eles. Olha a cara do engenheiro de alimentos, o desespero dele. Nossa, pessoal, isso aí é seríssimo, viu? Porque o que acontece, pessoal? Ele é muito bonitinho, você gosta muito dele e tal, mas assim, é um animal e ele tem tem carga de micro-organismos que são pertinentes dele, que não pode fazer parte do ambiente de alimentos. Então, assim, deve separar o ambiente, né? Você separa. Deixa o seu animal lá, fecha a porta em algum local lá, pede para alguém ficar com ele, ou às vezes até sair se tiver jeito, e não deixar ele lá, porque senão você vai ter problema. E aí, assim, o grande problema disso é, às vezes, quando você tiver que sair da sua casa, você vai levar esse hábito que você foi acostumando, né, com isso aí, e aí é um problema. O Castano aqui manda uma pergunta, que ele pergunta assim, qual a dica que vocês dão para iniciar um negócio pelo delivery? Nossa, eu tenho milhares de ideias para te dar. O que acontece? Você quer saber o tipo de produto? O tipo de produto. Todo negócio de alimentação, que se você não assistiu ainda os meus vídeos no YouTube, indico que vocês assistam, tá? E sigam lá o meu canal do YouTube. Tem algumas dicas a respeito disso. Mas todo negócio de alimentação, ele começa pelo produto. Então, sua pergunta é super pertinente. Porque primeiro você define o que você quer vender, depois para quem você vai vender, e só depois onde você vai vender. Certo? Porque se você começa do inverso, eu escolhi um ponto antes. Deu ruim. Porque fazer virar o ponto é mais difícil. Então, primeiro você define o que você quer vender, para saber para onde você tem que ir. Então, eu já tive casos, por exemplo, de pessoas que me procuraram aqui na internet que queriam vender bolo de pote de R$5, ou seja, para popular. Certo. É possível? Totalmente possível. É só ele estar nesse público, né? Se posicionar para esse público. Então, a primeira coisa que eu tenho... entendi, Castano. Então, você quer vender hambúrguer. Tá, o hambúrguer. Ótimo. Então, pronto, já definiu o produto. Começar como delivery diminui bastante os seus riscos, só que aumenta a sua necessidade de capital de giro. Você vai precisar de mais tempo até o seu negócio pegar, diferente se você tiver uma porta aberta.
Se você conseguir ter uma porta aberta mais o delivery, tem mais chance do seu negócio pegar de uma forma mais rápida. Então, são questões diferentes. Deu para entender? Primeiro você definiu o produto, beleza. Então, agora você quer começar no delivery. Importante, capital de giro. Os aplicativos exigem de você um percentual de comissionamento. Então, você tem que ter capital de giro até esse dinheiro retornar para você. Senão, você vai ficar realmente defasado. Chega até a 45 dias. Então, você tem que considerar isso como seu risco de negócio. Você não vai ficar sem receber, mas você vai pagar um percentual alto, que pode chegar até 30% pelos aplicativos, tá? De taxa, e ainda tem esse prazo de até 45 dias para te reembolsar. Você precisa ter mais capital de giro. Um negócio em formato delivery demora um pouco mais para esse fogo pegar, mas pegando, vai embora. Tá? E uma coisa que eu acho bacana também é ele tentar planejar bem isso, Fernando, com relação do cardápio dele, né? Sim. Tentar focar um cardápio mais focado para esse público aí, para o público de delivery, porque o pessoal do delivery é o que ele quer comodidade, quer praticidade, quer rapidez, então ele procurar algo mais simples ali para ele investir menos e ter o melhor resultado que ele precisa. Exatamente. Então, aqui, é importante para todo mundo que for começar um negócio, faça um planejamento, tá? Não, eu acho que nenhum plano vai substituir o campo de batalha, Claro, né? claro. Mas você não se planejar vai ser muito pior. Você vai correr muito mais risco e você pode se estrumbicar. Então, primeira coisa, planeje o seu negócio e use o planejamento. Tem gente que só faz até bater a primeira careta, depois nunca mais olha o projeto. E não pode ser assim, né? Tem que ter um bom plano para ter uma boa execução e você se manter no foco. Combinado? Combinado, é isso aí, pessoal. Eu gostei muito de falar aqui com vocês aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí relacionada às boas práticas, à legislação, à vigilância sanitária ou algum processo de alimentos aí, pode estar mandando aqui que nós estamos respondendo. É isso, pessoal. Agradeço demais a presença do senhor Food Safety aqui, que é o Anderson, engenheiro de alimentos. Obrigada pela presença, obrigada pelo convite. Gente, o cara quando nasce pronto, o negócio arrasa, né? Não tem jeito. Então, obrigada. E segunda-feira a gente tem um nosso encontro sobre SOS Restaurantes, sobre gestão familiar, às 8 horas, segunda-feira. Um beijo para vocês e fui! Tchau.